Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse tema ele veio à minha mente e coração e eu orei a Deus para trazer esse vídeo ao coração dos irmãos que nos seguem no canal e também para aqueles que estão chegando agora, para os novos inscritos. E eu estou me organizando também para trazer a continuação dos estudos acerca dos atributos de Deus. Mas eu creio, meus irmãos, que essa mensagem ela é muito oportuna. E eu gostaria de perguntar a vocês, como está o estado da sua alma? Vocês estão lutando contra o pecado nessa época de pandemia? Ou o pecado não está incomodando mais vocês? Vocês estão em paz com seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado? A pandemia veio e muitos de nós estamos trabalhando em casa e consecutivamente ficamos mais expostos à internet. E eu li inúmeras matérias como a indústria pornográfica está lucrando com esse cenário que nós estamos passando. E infelizmente muitos de nós não estamos aproveitando a pandemia para se dedicar mais a Deus, para ler mais a sua palavra, orar. E devido à nossa negligência espiritual, nós estamos sendo tragados pelo entretenimento, meus irmãos. E a sensibilidade também pelas coisas espirituais parece que não existe mais devido à nossa negligência espiritual. E muitos de nós tendemos a pensar que quando estamos progredindo na fé, parece que o pecado nos deixou talvez em paz. Mas não se engane e não durma na batalha espiritual, pois o pecado habita no mais profundo dos homens convertidos. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículo 23. Irmãos, eu quero trazer esse estudo como um grande alerta para todos vocês. O verdadeiro cristianismo é uma luta. O verdadeiro cristão é chamado para ser um soldado de Cristo e deve se comportar como tal a partir do dia da sua conversão até o dia da sua morte. E ele não foi feito para viver uma vida de comodidade religiosa, meus irmãos. E se não enxergarmos a vida cristã como um combate, dificilmente nós progrediremos na fé. Devemos considerar o pecado como um dos nossos maiores inimigos, pois se vacilarmos nessa batalha, o que está em jogo é a nossa própria eternidade, o destino final da onde vamos passar. E, infelizmente, muitas pessoas têm pouco conhecimento do principal inimigo que carregam dentro do seu íntimo, e isso é ocasionado pela cegueira espiritual. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 18. E eu gostaria de esclarecer que antes, jamais nesse mundo, um cristão se tornará alguém perfeito, sem falhas, sem pecados. Mas a grande característica do cristão é a sua luta contínua contra o pecado. E é importante nós enfatizarmos que não estamos falando a respeito de perfeição cristã, pois nenhum homem consegue concluir isso nesse mundo aonde habita no nosso corpo de morte. Mas se a vida cristã ela é caracterizada frequentemente por derrotas contra o pecado e muitas vezes paz com ele, o estado da nossa alma corre um grande perigo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. E mesmo após a conversão, o cristão carrega dentro de si uma natureza propensa ao mal e um coração fraco. É importante você entender isso. Não faz parte da característica de um cristão regenerado estar em paz com o pecado. A luta principal do cristão é contra o mundo, a carne, o diabo. E esses são os seus inimigos que nunca morrem. Esses são os três principais inimigos contra aqueles que devemos travar essa guerra espiritual. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, do versículo 17. E através de
todos esses textos, chegamos à conclusão que todo cristão, enquanto ele estiver nesse mundo, ele vai experimentar um conflito agonizante em seu próprio coração. Porém, mediante o Santo Espírito, ele vence essa batalha. A vida cristã é uma batalha intensa e aqueles que não experimentam em seus próprios corações essa luta contra o homem interior tem sérios problemas. O John Owen, por exemplo, em seu livro Mortificação do Pecado, ele diz que quanto mais a nossa alma ela é deixada à presença de qualquer pecado, rejeitando o evangelho, mais a nossa alma é endurecida pelos efeitos do pecado. Assim foi como o rei Davi. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Salmos capítulo 31, versículo 10. O rei Davi, ele ficou tranquilo e acalentou o pecado não mortificado em sua alma. Quando o pecado não confessado e não mortificado consegue vitória contra nós, o efeito é devastador, como se fosse quebrar os nossos ossos, as nossas almas. Ela deixa a pessoa fraca, doente, pronta para morrer. Esse é o estado do pecado não confessado. E o pecado é perigoso. O pecado não mortificado e não confessado enfraquece a nossa alma e tira a nossa paz com Deus. E se você se diz alguém que é cristão e não se opõe ao pecado e aceita golpe atrás de golpe, ferida atrás de ferida e derrota após derrota, sem nunca lutar contra o pecado, e você já declarou paz com o pecado, você com certeza está cego e endurecido por causa desse pecado. Charles Spurgeon, ele disse que estar em paz com o pecado é estar no caminho do inferno. Analise isso. E o pecado não mortificado e não combatido, meus irmãos, coloca o nosso coração fora de sintonia, deturpando as nossas emoções. O pecado nos cega, endurece o nosso coração, tira a disposição e a alegria de estar com as pessoas de Deus e de estar até com o próprio Deus. Pessoas que frequentemente estão pecando e não choram pelos seus pecados, sem sentir tristeza em insultar a soberania de Deus, o seu amor, perdem o temor de Deus por causa do efeito de cegueira do pecado. Aquela mentira não é vista como um crime grave. Aquele filme sensual já não causa tanto desconforto que você assiste na Netflix. E como sabemos, um abismo chama outro abismo. E, por exemplo, você já chegou a observar um jardim? Quando nós plantamos uma muda de uma erva e deixamos de lavrar a terra, as ervas daninhas, elas crescem ao seu redor. A vida cristã não se resume em ir à frente e fazer uma decisão por Jesus, mas é uma vida de batalha intensa com choros amargos devido às nossas derrotas contra o pecado. Mas é importante que você esteja lutando. E eu não posso brincar com o pecado, meus irmãos, porque o pecado levou Cristo, nosso amado, naquele madeiro. E foi o pecado que teceu a coroa de espinhos. Foi o pecado que cravou as mãos e os pés do nosso Senhor e traspassou o seu lado. Foi o pecado que levou o Senhor ao Getsemane, ao Calvário e à cruz na sepultura. O nosso coração deve ser extraordinariamente frio se não abominamos qualquer tipo de pecado, mesmo aqueles que você acha pequenos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos capítulo 6, versículo 1. E se você está lutando contra o pecado, você está vivo, se anime. Mas se o pecado domina você e você não tem oposição contra ele, não importa o quão vivo esse pecado o faça sentir, meus irmãos, você está cego. Em nosso andar diário com Deus e a nossa vida espiritual depende da mortificação dos pecados. Mesmo que aos nossos olhos carnais aqueles pequenos delitos eles pareçam pequenos, todo pecado deve ser examinado como uma ofensa contra um Deus que é 3 vezes santo. Agora, após você observar através da minha exortação do perigo que é estar em paz com o pecado, responda a essas questões consigo mesmo no seu coração. Você encontra em seu coração uma luta espiritual? Você sente alguma coisa da carne cobiçando contra o espírito contra a carne, para que você não possa fazer as coisas que você queria, meu irmão? Reflita nessas coisas. Você está consciente de 2 princípios dentro de você competindo para o seu domínio?
e você vê alguma coisa de uma guerra em seu homem interior, graças a Deus por esses sinais. É um bom sinal, é evidência para não ser desprezada. Mas o meu argumento central é esse: se essa batalha está ausente da sua vida, tome cuidado, pois estar em paz com o pecado é uma das maiores evidências que você está cego pelos efeitos do pecado e não conhece a Deus. E quanto mais ficamos cegos, a nossa queda, a apostasia são irreversíveis na vida cristã, pois quem é dominado pela carne, o Espírito Santo não tem habitação nessa pessoa. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 8. E esse foi mais um estudo aqui, meus irmãos, no canal Pregando Evangelho. Se você gostou, deixe o seu like, comenta. E se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar novos estudos no canal que eu realizo, juntamente com um trecho de pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.